Amiguinhos e amiguinhas, se vocês pensam que nós fomos embora, nós enganemos vocês. Nós fingimos que fomos, mas nós voltemos, ó, nós aqui outra vez. E hoje o Cafeína vai falar de um assunto que todo mundo tem uma opinião. Diria que 90% pelo menos do que assistem, investem. Mesmo que não seja, portanto, diretamente nas ações. A gente está falando do quê? De streaming. E não é só de Netflix que vivem filmes e séries. Nós temos à disposição para assinar Disney Plus, Star Plus, Amazon Prime, Paramount, HBO Max, Apple TV, Discovery Plus. Enfim, essas são as principais aqui no Brasil. São várias opções, né? Estamos falando de duas gigantes com ações do exterior, em que inclusive podem ser investidas por meio de BDRs na B3. Trata-se de um duelo. Netflix versus Disney. O que acontece, Duni? A Disney ultrapassou o número de assinantes da Netflix. No último balanço, a Disney reportou 221 milhões de usuários, o que representa um acréscimo de 14,4 milhões de clientes. Pouco mais de 4 milhões do que o mercado esperava. Já a Netflix encerrou o segundo tri com 220,7 milhões de assinantes. Por mais que a diferença seja pequena, a questão é que a Netflix está há muito mais tempo nesse mercado aí de streaming. Para os próximos 2 anos, a Disney prevê um ritmo menor de crescimento de assinantes, esperando ter até 245 milhões de clientes totais. E segundo a Reuters, esse ajuste para baixo é por causa do mercado indiano, já que a empresa vem perdendo direitos de transmissão das partidas de cricket, um esporte que é febre nacional da Premier League indiana. Mesmo assim, a empresa anunciou que vai adotar como estratégia para crescimento de receitas e margens de lucro um plano Disney mais com publicidade. Ou seja, você vai estar vendo lá sua série e voilá, começa uma propaganda bem no meio do programa. Esse novo plano, que está previsto para iniciar em dezembro, visa atrair assinantes que queiram pagar menos pelo serviço. Logo, o plano atual, que não tem anúncio, deve subir, segundo estimativas, em 38%. Hoje, a Disney+ cobra nos Estados Unidos $8 por este pacote, o que significa que a assinatura com propagandas vai assumir essa taxa e o pacote sem interrupções saltará para pelo menos $11. E esse esforço da Disney no seu braço de streaming é para parar de perder dinheiro, já que no segundo trimestre o lucro caiu 32% e atingiu cerca de 1 bilhão e 400 milhões de dólares. A Netflix registrou lucro de 1,44 bi no segundo trimestre, o que foi 6% acima do valor registrado um ano antes, mas ainda assim 6% abaixo do registrado no primeiro trimestre desse ano. Mas o lucro por ação da Netflix foi de $3,20, acima dos $2,94 esperados pelo mercado. E, diferentemente do último trimestre, quando a empresa parecia paralisada pela queda da receita, a Netflix agora forneceu uma previsão de como pretende dar um duplo carpado e gerar mais receita. A empresa vai oferecer, a partir de 2023, serviços mais baratos, financiados via publicidade, o que complementa os planos atuais, né? Lembrando que eles não possuem anúncios. Inclusive, a gente fez um programa sobre Netflix durante a temporada de resultados do primeiro trimestre e na época ela já tinha alertado para essa estratégia, o que vem sendo considerada como uma forma de atrair aquelas pessoas que não assinam a plataforma porque acham o serviço caro. Mas bem da verdade é que a concorrência está muito acirrada e ganha o mercado quem tiver mais conteúdos, melhores conteúdos e for mais agressivo no preço também, né? E por falar em mercado, ele está entusiasmado com esse plano de monetizar com anúncios, em especial porque a Microsoft será parceira da Netflix na venda desses anúncios em escala. Logo, expectativas foram criadas para uma possível combinação de negócios. E, analisando seus pares, como é o caso da Amazon, da Apple e Meta, a Microsoft é a única que não tem uma solução de conteúdo bem direcionada, o que também, de certa forma,
aumenta o burburinho de uma possível aquisição da Netflix pela Microsoft. E por mais improvável que isso seja, abre uma janela de especulações. Já uma outra mudança que a empresa pretende implementar é o chamado compartilhamento pago. Então, se você compartilha a sua senha com mais pessoas que não moram na sua casa, isso deve acabar porque justamente a Netflix perde muita receita com esse tipo de compartilhamento. Os primeiros testes de senhas compartilhadas pagas serão lançados na América Latina, talvez até dezembro. E olhando para as expectativas da Netflix para o terceiro trimestre, a empresa projeta conquistar 1 milhão de novos assinantes, o que de certa forma significa que ela quer ganhar o que perdeu. Explico. 970 mil assinantes deixaram de ser clientes da plataforma no segundo trimestre e mesmo assim as suas ações não despencaram após a divulgação deste dado, como aconteceu no trimestre anterior. E isso aconteceu porque a Netflix já tinha se antecipado e dado um spoiler para o mercado antes da divulgação. Logo, a expectativa de analistas era que a queda de assinantes pudesse, naquela ocasião, vir a ser muito maior, o que acabou não acontecendo. Essa surpresa positiva, digamos assim, deu força para os papéis da Netflix, que aliás foram muito penalizados no primeiro trimestre. Na época, a companhia reportou perda de 200 mil assinantes, número quase 4 vezes menor do que o que foi perdido agora. Só que essa tinha sido a primeira baixa da história, e por isso as ações afundaram 35% no pregão seguinte à divulgação, bem diferente do último resultado, em que os papéis saltaram na bolsa, o que nos diz, em certo sentido, como o mercado também é um tanto imprevisível, né? Mas apesar disso, as ações da Netflix seguem como as que mais se desvalorizaram entre as listadas no S&P 500 desde o início do ano, com perdas acima dos 60%. E por que será que estão apanhando tanto? Quando comparado com a Disney, a perda da Disney é muito menor, de 26%. Bom, para mergulhar ainda mais nas ações dessas duas gigantes, nada melhor do que falar com quem acompanha elas de perto e pode fazer uma boa leitura do setor e do cenário em que elas estão inseridas. Vamos dar uma olhada agora no que o analista Guilherme Zanin, da Avenue, tem a dizer sobre isso. Pode rodar. Bom, Zanin, então muito obrigada pela participação aqui no Cafeína e eu já quero entrar no terreno das ações de Disney e Netflix, né, para a gente poder ganhar tempo, né, só que a gente quer saber mais precisamente, né, agora nessa última temporada de balanços, né. O mercado parece que ele já bateu muito na Netflix, né, no trimestre passado e parece que agora o mercado está mais disposto a ouvir aí o que a empresa tem, né, para dizer e entender as estratégias, né, que a gestão vai estar adotando de agora em diante, né. O interessante é que no primeiro trimestre a Netflix reportou uma queda aí de assinantes que foi quase 4 vezes menor do que a reportada nesse último do segundo trimestre, né? E ainda assim as ações despencaram, né? O que não aconteceu agora. Então, como ler esse cenário? E também quando a gente faz um comparativo, as ações da Netflix, elas estão entre as que estão mais desvalorizadas entre as listadas no S&P. Então, queria que você comentasse um pouquinho desse cenário. Primeiro, obrigado pelo convite, sempre é um prazer falar. Eu acho que a Netflix é uma das ações mais queridas pelo investidor brasileiro, não à toa que a gente utiliza nas nossas TVs, em casa, no dia a dia, então a gente tem uma certa familiaridade. E o que o mercado viu dos números da Netflix foi uma mudança de postura da empresa, no que diz respeito principalmente ao seu futuro e os seus objetivos. A gente sempre fala, né, que o mercado sobe no boato e realiza no fato, ou vice-versa. E o mercado já esperava resultados negativos, já esperava essa queda, como tu bem comentou. Foi uma queda no número de assinantes expressiva. A própria empresa já havia dito que iria reduzir a quantidade de assinantes, que eles iam começar a taxar quem, por exemplo, dividia suas contas no Netflix, e que isso poderia fazer com que o número de assinantes caísse ainda mais do que as expectativas projetadas pelo mercado. Dito isso, quando a gente vê os números, a gente vê um resultado negativo, mas principalmente vê uma empresa que mudou o seu objetivo para um objetivo principalmente mais financeiro, no que diz respeito ao quê? Aos resultados em si, se a empresa está gerando caixa, se os filmes e as séries que elas estão fazendo não estão sendo extremamente deficitárias, então ela está depreciando mais rápido esses filmes,
como que ela vai gerar outras fontes de receita, seja, por exemplo, colocar advertisement e liberar para todo mundo no Netflix, mas quem quiser assistir, talvez tenha que ver uma propaganda e eles conseguem monetizar, similar ao que a gente vê no Spotify, ou se eles vão colocar games, que é outro cenário que eles já estão começando a testar. Então a empresa muda de uma visão de puro crescimento e entende que ela já está madura, que a sua base de usuários talvez tenha até a decrescer, mas ela já começa a se tornar mais eficiente operacionalmente. E aí o mercado entende que era a ação que mais tinha caído do S&P 500, diz, bom, a empresa mudou de objetivo e ela começa a se tornar mais rentável, o mercado dá o benefício da dúvida e por isso que as ações, pelo menos, apresentaram uma leve recuperação. Até agora eu queria já emendar com uma pergunta sobre a Disney, né? Ela ultrapassou a Netflix em número de assinantes, só que o tempo em que a gigante de parques está atuando no streaming é bem menor do que o tempo da Netflix neste mercado. Aí o que eu queria saber de você é o seguinte, se você acha que esse é um dos motivos do porquê as ações da Netflix estão tão mais descontadas quando a gente compara com a Disney. E se a atuação da Disney em parques, né, e até grandes produções aí de cinema e tal, se é isso que acaba fazendo toda a diferença nesse desconto entre uma e outra, comparando. Perfeito. Eu acho que assim, quando a gente olha no relativo, realmente a queda foi mais expressiva nas ações da Netflix, mas ao longo da última década foi uma das ações que mais subiu. Então faz total sentido essa queda ter sido maior, e até porque as receitas da Netflix eram muito concentradas em um único produto, enquanto a Disney possui uma diversificação. Eles ganham com os parques, eles ganham com royalties, ganham com diversos outros segmentos que a Netflix não tinha acesso. Então faz sentido sim as ações da Disney caírem menos, exatamente por conta dessa diversificação de receita. Contudo, a gente já começa a mudar o cenário para a Netflix, e quando ela começa a agregar outras fontes de receita, isso acaba, pelo menos, mitigando o risco das ações, e é por isso que também elas recuperaram mais rápido. É o que a gente chama no mercado de beta, né? Um beta agressivo. Netflix é provavelmente a primeira empresa que referencia aquele nome mais conhecido no mercado. Quando esse tipo de segmento e setor se beneficia, ela vai ser a referência, ela vai ser o beta mais agressivo. Só que quando cair, também ela que vai sofrer mais. Então eu acho que é o que a gente chama de pure play, né? Um jogador puro nesse segmento. Enquanto a Disney, a gente já vê um resultado que mostra uma recuperação econômica, as pessoas mudando de comprar produtos, seja home theaters, computador, celular, para serviços, viagens. Então a Netflix a Disney tem um catalisador que é relativamente interessante, que é essa mudança de consumo das pessoas, e que eles estão aí como um dos players mais bem preparados para capturar esse movimento. Guilherme, você sabe me dizer quanto hoje a Disney tem de receita do seu braço do streaming em comparação com as outras frentes de atuação dela, em parques, etc? Assim, em termos de receita, o streaming equivale hoje já a mais de 50% do resultado da Netflix, o que é expressivo. Só que a gente tem que, obviamente, fazer um parênteses, né? Os parques da Disney ainda não voltaram na sua capacidade total. A gente tem que lembrar que a China, onde eles têm algumas subdivisões, ainda estão em lockdown em algumas regiões, ou pelo menos no último trimestre os resultados ainda foram impactados por algum nível de lockdown. Europa, mesmo num verão, ainda assim com problemas inflacionários e com problema na região da Ucrânia, que acabou fazendo com que as pessoas pelo menos diminuíssem o seu consumo. Estados Unidos forte, esse sim foi o resultado da Disney, que foi positivo para o mercado, que viram que as pessoas realmente estão fazendo esse shift entre produtos para serviços, e a Disney está bem posicionada para esse movimento. Mas mesmo assim a empresa não está em sua total capacidade de geração de caixa. Além disso, eles têm os navios, que são os cruzeiros da Disney, que ainda também não estão operando em sua total capacidade, e o próprio serviço de streaming realmente hoje ele está num nível de crescimento que foi uma pegada elevada, mas a geração de caixa dele, o lucro líquido dele é ainda baixo. Então, apesar de a empresa ter um grande percentual já do seu
crescimento atrelado ao streaming, em termos de lucro líquido, o streaming ainda não é uma área tão benéfica para a Disney. Eles conseguem ganhar muito mais com royalties, por exemplo, que tem um percentual mínimo da receita, mas o lucro líquido é elevado, enquanto o streaming faz muita receita, mas não gera tanto caixa. Então é aquela coisa da diversificação. Um acabou balanceando o outro, enquanto a Netflix foi um caso que simplesmente se beneficiou muito e quando o mercado parou de consumir, acabou sofrendo bem mais. E você acha que dentro das estratégias que a Disney diz que vai adotar, que uma delas é a questão dos planos com publicidade, né? O que a Netflix já tinha sinalizado no outro trimestre, mas para ser, na verdade, um pacote mais barato para poder abocanhar aquelas pessoas que não assinavam o pacote. Então, a gente vê aí uma concorrência bem grande, inclusive nessa parte de assinaturas ali com publicidade. Você acha que essa é uma boa tacada? Qual, na sua opinião, qual das empresas tende a se dar melhor com essa estratégia, que inclusive são bem similares? Eu acho que assim, o caso da Disney mesmo, eles têm um portfólio mais diversificado, né? Quando a gente olha o Disney Plus, ele não superou a Netflix. Quando a gente olha o conglomerado da Disney, onde conta com ESPN, Hulu e outras plataformas de streaming, aí sim passa a Netflix. Só que a gente tem, às vezes, um overlap, né? O que isso quer dizer? A mesma pessoa que daqui a pouco assina a Netflix pode assinar HBO, Disney Plus, Hulu e outras plataformas. Então, não são clientes diferentes, né? Mas a vantagem da Disney nesse sentido é que eles têm um campo bem mais diversificado. Tem esportes, tem segmento infantil, seu principal, que é o Disney Plus, tem notícias, tem filmes com a Hulu. Então, assim, eles conseguem, pelo menos assim, ter mais resiliência nos seus canais. Agora, eu acho que a Netflix, pelo seu tamanho e pelo seu mercado já consolidado, pelo nome, eu acredito que eles têm um maior potencial de se beneficiar disso, porque eles têm diversas séries que são de autoria própria, que são muito desejadas pelo mercado e que não são monetizadas. O que hoje a Disney faz, que é muito eficiente, é exatamente monetizar de diversas formas. Eles lançam um filme de Star Wars, concomitantemente a gente vê o mesmo resultado apresentando nos seus parques, com novas atrações, royalties de bonecos, filmes, roupas. Então, a Disney hoje é muito mais eficiente na sua utilização da sua produção. E todo mundo sempre viu isso como um grande catalisador positivo. Eu acho que a Netflix agora é a que tem mais de se beneficiar com isso, porque ela não faz. A partir do momento que ela começa a fazer, que ela pega daqui a pouco uma série Stranger Things, ela consegue vender produtos atrelados àquela marca e ela ganha com royalties, que é, de novo, uma área extremamente rentável para a Disney. Eu acho que esse pode ser um segmento que vai ser mais benéfico ainda para a Netflix do que já é para a Disney, né? E qual que é a sua dica para o investidor, Guilherme, que talvez ainda não entrou nos papéis, mas tem vontade de se posicionar no setor? Eu acho que, assim, a primeira coisa é que esses dois ativos não são excludentes. Assim como eu falei, a Netflix é um pure play, onde ela vai se beneficiar mais se esse setor der certo, mas ela também pode cair mais se a concorrência realmente continuar acirrada e diminuir as margens. Já a Disney é um player mais diversificado e que tem diversos benefícios, mas também sempre, provavelmente, a gente vai ver uma das suas linhas de receita sofrendo. Se os parques estão sofrendo, provavelmente o streaming está se dando bem. Se o streaming está se dando mal, provavelmente os parques estão se dando bem. O que diminui a volatilidade, mas para um investidor de longo prazo, daqui a pouco está querendo puramente um negócio de streaming, acredita que tenha potencial, talvez não seja tão benéfico assim. Eu acho que é interessante o investidor avaliar as duas. É o que a gente sempre diz, né? Num preço certo, boas oportunidades sempre aparecem. A gente viu elas caindo significativamente nos últimos meses. E para quem está a fim de querer, de repente, tentar esse mercado, a gente pediria, assim, obviamente, diversificar a carteira, não pensar apenas nelas, e pensar numa carteira diversificada de tecnologia de forma generalizada, até porque esse é um setor bem competitivo, não é tão fácil, e a gente está vendo a competição aumentar, e a competição tende a diminuir margens, diminuir lucros, e as empresas acabam não se beneficiando tanto.
Então, eu iria olhar com essas empresas, as duas, para quem quer operar o setor, mas eu iria com um pouco o pé no freio, iria devagar, não botaria uma grande parte da minha alocação dos recursos, porque eu entendo que esse é um setor difícil, complicado, e é aquilo que a gente sempre fala, né? É melhor você estar num setor bom, mesmo que você esteja com diversas competições, do que você estar num setor ruim, sem competição nenhuma. E o setor bom tende a prevalecer no longo prazo. Muito obrigado pela participação aqui no Cafeína, Guilherme. Bom, fato é que a Netflix é uma ação querida pelo público brasileiro, mas vem perdendo espaço por conta dessa árdua competição. E é uma competição com gigantes. E Sammy Boy, com isso a Netflix pode vir a remar em outras águas onde ainda não estava navegando, né? Agora, que a Disney é uma gigante não tem como negar, são diversos parques espalhados pelo mundo, cruzeiros, grandes produções, royalties de produtos quase infinitos, então é um baita portfólio que o grupo detém. Então, ter na carteira um pouquinho de ambas, diversificar com as duas empresas, pode ser o conselho mais sensato que a gente tem a dar nesse momento se você de fato quer apostar, quer investir nesse setor. Dito isso, só tem uma coisa a acrescentar. Sabe o que é? Giro de notícias. A Porsche vai abrir capital em setembro na Bolsa de Valores de Frankfurt. A informação foi confirmada pela sua controladora, a Volkswagen. A Porsche pode vir a ser avaliada entre 60 e os 85 bilhões de dólares, valor este que supera o da própria controladora. Contra o desperdício de comida e combater em partes a fome, a Ambev vai conectar bares, restaurantes e mercados que querem doar alimentos. Com a startup Comida Invisível, a fabricante de bebidas espera alcançar 570 mil toneladas de alimentos por mês com os parceiros do projeto. As criptomoedas estão mais correlacionadas ao mercado de ações da Ásia do que nunca. Segundo o FMI, antes da pandemia, o mercado cripto operava de forma isolada do sistema financeiro asiático. Mas tudo mudou nos últimos 2 anos. A correlação entre o retorno do Bitcoin e dos mercados de ações da Índia está 10 vezes maior. Já as correlações de volatilidade aumentaram 3 vezes, segundo a instituição. Dani, obrigado pela parceria a vocês, obrigado pela companhia. Estamos aqui sempre no Cafeína e no Invest News. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Até o próximo programa.